Você já se perguntou por que Deus criou Satanás? Por que permitir que um anjo se transformasse em demônio? Essa pergunta parece simples, mas toca o centro da soberania divina. Muitos tentam responder dizendo que Deus não criou o mal, que Lúcifer era bom e apenas escolheu o erro. Isso é verdade, mas é uma verdade incompleta. Porque se Deus é soberano, nada existe fora do seu decreto, nem mesmo o diabo. Satanás não é um acidente celestial, nem uma falha do sistema divino. Ele é criatura, e toda criatura existe por vontade de Deus. Colossenses 1,16 declara: todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, sejam tronos, dominações, principados ou potestades. Isso inclui os anjos, inclusive aquele que cairia. Deus não apenas permitiu a queda de Satanás, Ele a decretou, e decretou com um propósito eterno: manifestar sua glória na redenção dos eleitos e na condenação dos rebeldes. Deus criou Satanás sabendo exatamente o que ele se tornaria. Nada surpreende o Todo-Poderoso. O diabo não estragou o plano de Deus. Ele o executa, ainda que de forma inconsciente. Assim como Judas traiu o Cristo para cumprir as Escrituras, Satanás age apenas dentro dos limites do decreto. Ele é inimigo de Deus, mas servo dos seus propósitos. O mal não tem poder autônomo, ele é acorrentado pela soberania divina. O diabo é real, mas não livre. Ele é o prisioneiro mais útil do universo. Mas se Deus decretou a existência de Satanás, isso faz de Deus o autor do mal? De forma alguma. A diferença está entre decretar e praticar. Deus decretou que o mal existisse para revelar o bem em toda a sua glória. Ele é luz, e só diante das trevas é que a luz brilha em contraste. Satanás é o pano de fundo escuro sobre o qual Deus pinta o quadro da redenção. O diabo não mancha a santidade de Deus, ele a evidencia. O mal existe para exaltar o bem. Satanás foi criado bom, mas caiu por sua própria vontade. Seu pecado foi o orgulho, desejar o trono de Deus. E nesse instante, Deus o entregou ao seu próprio desejo. Assim como Faraó foi endurecido, Satanás foi deixado em sua rebelião. A liberdade do diabo é apenas o espaço necessário para que o decreto divino se cumpra. O mal não escapa das mãos de Deus. Ele é a sombra que a luz da graça projeta. E por que Deus não o destrói? Porque Satanás é um instrumento de juízo. Ele tenta os ímpios, acusa os eleitos e serve para refinar a fé dos santos. Deus usa o diabo como o ferreiro usa o fogo, não para destruir o metal, mas para purificá-lo. Jó é o exemplo perfeito. Satanás o atacou, mas só porque Deus permitiu. E no fim, Jó saiu mais santo do que antes. O inimigo só age até onde o soberano ordena. Ele é o açoite que a graça transforma em aprendizado. A existência de Satanás revela algo profundo. O mal não é autônomo, é subordinado. O inferno não é o oposto do céu. É o resultado da justiça do céu. O diabo não é o rival de Deus. É a prova viva de que ninguém rivaliza com ele. Quando Satanás se levantou, Deus não recuou. Ele reinou. O trono nunca foi ameaçado. O diabo foi lançado à terra e, desde então, cumpre o papel de acusador, tentador e executor do juízo divino. Até o último dia, quando será lançado no lago de fogo preparado exatamente para ele. Mas aqui está o ponto mais glorioso. Sem Satanás, não haveria cruz. Foi ele quem entrou em Judas, quem moveu os líderes religiosos, quem incitou o ódio contra Cristo. E tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. O diabo pensou que vencia quando viu o Filho de Deus pregado, mas naquele momento Deus o esmagava sob os pés do Cordeiro. A cruz é a humilhação eterna de Satanás, o troféu da graça sobre o mal. Então por que Deus criou Satanás? Para que, por meio da sua rebelião, a glória da redenção fosse manifesta. Sem o inimigo, não conheceríamos a misericórdia. Sem o acusador, não entenderíamos o perdão.
Sem a queda, não haveria redenção. O mal não é o erro do plano, é o palco da graça. E quando tudo terminar, até Satanás será testemunha da justiça de Deus. Ele não receberá piedade, mas servirá de eternidade em eternidade, como monumento da glória divina. A teologia reformada chama isso de decreto permissivo dentro da soberania absoluta. Deus não cria o pecado, mas o usa. Ele não é autor do mal, mas é senhor sobre ele. Satanás não é a prova de que Deus perdeu o controle. É a prova de que ele nunca o perdeu. Nenhum sofrimento, nenhuma tentação, nenhum demônio age fora da vontade do Altíssimo. O trono está intacto e o diabo está acorrentado aos pés do decreto eterno. Por isso, quando você vê o mal avançando, lembre-se, ele é temporário. O diabo não tem o controle da história. Deus tem. O Cordeiro reina e até o inferno serve aos seus desígnios. O mesmo Deus que criou Satanás já decretou o seu fim. E quando o juízo final chegar, o mal cessará não porque Deus perdeu a paciência, mas porque o plano foi completo. A queda, a tentação, a cruz e a consumação, tudo já estava escrito antes do primeiro haja luz. O diabo existe porque Deus quis revelar algo que os anjos não podiam entender, a profundidade da graça. Um Deus que salva pecadores indignos, esmagando o mal com o próprio amor. A existência de Satanás é o contraste necessário para entendermos a glória do Evangelho. Quando o Filho do Homem morreu, o diabo foi derrotado. E quando ele voltar, será destruído. Tudo conforme o plano. Tudo conforme o decreto. Porque o Deus que criou Satanás é o mesmo que decretou o seu fim.